Santos do Fundão! Olá, eu nasci em Balazar no dia 30 de março de 1904, uma quarta-feira, e fui batizada 3 dias depois, no dia 2 de abril, num sábado santo. Eu e minha irmã, Deolinda, fomos educadas pela nossa mãe num ambiente muito cristão. Eu vivi na mesma casa até os meus 7 anos. Depois, eu fui para uma pensão que ficava em Póvoa do Varzim para estudar, porque não havia escola primária lá em Balazar. Também aos 7 anos, eu fiz minha primeira comunhão e também me crismei. E então, depois de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu voltei para Balazar e fiquei com a minha mãe e irmã para o resto da minha vida. Eu tive uma infância muito viva. Eu era feliz e bem comunicativa. Eu sentia que eu era bem querida pelas minhas colegas, sabe? Eu também era bem robusta, então eu comecei a trabalhar nos campos como os homens e até a ganhar a mesma quantia que eles. Mas quando eu completei 12 anos, eu fiquei muito doente. Eu peguei uma infecção que quase me levou à morte. E mesmo superando a doença, a minha saúde ficou abalada para sempre. Mas foi aos 14 anos que minha vida mudou de verdade. Foi quando eu vivi um momento muito decisivo para minha vida. Era um sábado santo, no ano de 1914, e eu, minha irmã Deolinda e uma outra colega estávamos trabalhando de costura. Quando acabou, que notamos que havia 3 homens tentando arrombar a porta da sala onde estávamos. Bom, não é muito difícil de imaginar, né? Imaginando o que eles queriam conosco, eu decidi me atirar pela janela para salvar a minha pureza. Foi uma altura de 4 metros, e embora as consequências da minha queda não tivessem aparecido de imediato, elas foram terríveis. O diagnóstico era paralisia, e a cada visita médica ia ficando cada vez mais claro que ela era irreversível. Até os meus 19 anos, eu ainda conseguia me arrastar até a igreja. Eu amava ficar lá recolhida, sabe? Porém, com o passar dos anos, a paralisia foi avançando cada vez mais. As dores se tornaram insuportáveis. Minhas articulações perderam todo e qualquer movimento, e eu fiquei completamente paralisada. No dia 14 de abril de 1925, aos 21 anos, eu fiquei definitivamente de cama para o resto da minha vida. 30 anos. 30 anos. Esse foi o período que eu vivi em cima de uma cama. Por 3 anos eu pedi a Deus, por intercessão da Virgem Maria, que me curasse. Eu prometi que partiria em missões, mas depois disso eu compreendi que não era esse o desejo do Senhor. Minha vocação era o sofrimento. E quando eu compreendi isso, meus amigos, eu a abracei por completo. Nossa Senhora me deu uma graça ainda maior do que o que eu estava pedindo. Depois da resignação, ela me deu a conformidade completa à vontade de Deus. E por fim, ela ainda me deu o desejo de sofrer. Podem imaginar isso? A pessoa ter o desejo de sofrer? Foi aí que comecei a passar por algumas situações místicas. Teve um dia em que eu estava sozinha no meu quarto. E o seguinte pensamento me surgiu: Jesus, tu és prisioneiro no tabernáculo, e eu, por tua vontade, prisioneira na minha cama. Vamos fazer companhia um ao outro. Desde então começou a minha primeira missão, que era ser como a lâmpada do tabernáculo. Passava as noites como em peregrinação de tabernáculo em tabernáculo. Em cada missa oferecia-me ao Eterno Pai como vítima pelos pecadores, junto com Jesus e segundo as suas intenções. Quanto mais clara se tornava a minha vocação de vítima, tanto mais eu crescia em mim e ao amor, ao sofrimento. Comprometi-me com o voto a fazer sempre o que fosse mais perfeito. A partir da sexta-feira do dia 3 de outubro de 1938 até 24 de março de 1942, ou seja, por 182 vezes, eu vivi em cada sexta-feira os sofrimentos da paixão.
E pasmem, nesses momentos eu ficava como que curada da paralisia. Eu descia da cama e com movimentos e gestos, acompanhados, é claro, de angustiantes dores, eu repetia por 3 horas e meia os diversos momentos da Via Crucis. Depois disso, uns 3 dias depois, em 27 de março de 1942, eu deixei de me alimentar e passei a viver exclusivamente da Eucaristia. E mais ou menos um ano depois, em 1943, por 40 dias e 40 noites, foram rigorosamente controlados por médicos o meu jejum absoluto e a anúria, lá no hospital da Foz do Douro, no Porto. Apesar dos sofrimentos, eu continuava a me dedicar aos problemas dos pobres, do bem espiritual dos paroquianos e de muitas outras pessoas que a mim recorriam. Nos últimos anos de minha vida, eu recebi inúmeras visitas, pessoas que vinham de muito longe. Muitas dessas pessoas atribuíram suas conversões aos meus conselhos. E em 1950, eu pude festejar o 25º ano da minha imobilidade. E em 7 de janeiro de 1955, ou seja, mais ou menos 5 anos depois, me foi prenunciado que aquele seria o último ano da minha vida. Bem, no dia 12 de outubro, eu quis logo receber a unção dos enfermos. E no dia 13, aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, eu exclamei: sou feliz porque vou para o céu. E às 7h30 da noite, eu fui para Deus. Sobre a minha cama, é claro, eu deixei as seguintes palavras para vocês, e gostaria de todo o meu coração que vocês pudessem meditar sobre elas. Pecadores, se as cinzas do meu corpo puderem ser úteis para a vossa salvação, aproximai-vos. Passai todos vocês por cima delas, pisai-as até desaparecerem, mas não pequei mais. Não ofendais mais o nosso Jesus. Pecadores, queria dizer-vos tantas coisas. Não bastaria este grande cemitério para escrevê-las todas. Convertei-vos. Não queirais perder a Jesus por toda a eternidade. Ele é tão bom. Amai-o, basta de pecar. Meus queridos, que o meu testemunho, que foi uma providência divina, nos ajude e os ajude a tornar-vos santos. Bom, eu sou a Beata Alexandrina de Balazar. Fiquem com Deus.